Fala, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo jóia também. Meus amigos, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a Lei Rouanet. Eu sei que existem muitas dúvidas sobre a Lei Rouanet e às vezes a gente fala daquilo que não conhece, mas eu gostaria de trazer uma explicação sobre a Lei Rouanet e dentro dessas explicações trazer também algumas críticas à Lei Rouanet. Sabendo que esse ano, de 2023 foi um ano que houve liberações recordes da Lei Rouanet, até porque o Lula ganhou e ele precisa dar um jeitinho ali de pagar o apoio dos artistas, Mas antes da gente entrar no tema, eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal, que você ative o sininho de notificações, siga a gente lá nas nossas redes sociais e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas para que elas possam também ficar inteiradas de toda a legislação que a gente traz aqui e traz explicação para esse fim, tá bom? Então, antes, já falamos sobre essa questão e eu gostaria agora já de ir direto, sem mais delongas, ir direto ao tema. Meus amigos, eu sei que muitos de nós criticamos às vezes a Lei Rouanet, criticamos a forma com que a Lei Rouanet ela vem sendo usado como uma máquina de fazer política e realmente tem sido isso que tem sido a máxima da Lei Rouanet. Gostaria aqui de, antes da gente entrar sobre o que é, como funciona, quem pode solicitar essa Lei Rouanet, eu gostaria de trazer um fato histórico, que essa Lei Rouanet, ela foi criada em 91, então ela tem muitos anos aí, tem mais de 30 anos que ela já existe. Então, quando essa lei foi criada, ela foi criada para poder incentivar pessoas, incentivar empresas a estarem contribuindo para a cultura. Isso, quando eu falo cultura, eu falo em todos os aspectos. Eu falo em tudo aquilo que a cultura pode proporcionar, pode ser artes cênicas, pode ser música, pode ser o que for. Tem outras coisas que também são consideradas como culturais. Nós temos a cultura de algumas culturas africanas, que no Brasil a gente sabe que isso também é considerado como cultura, Então, a Lei Rouanet ela serve para poder incentivar. Então, ela foi criada em 91 e desde então ela tem sido utilizada para incentivar essas peças de teatro, musicais, dança, festivais de dança e por aí vai. Tudo aquilo que é considerado cultura. Mas, em 2002, quando o Lula ganha, aquilo que era utilizado muito pouco antes de 2002, de 2002 para trás, que foi no governo FHC, de 2003 para frente ele é utilizado muito pelo governo PT, que foi de 2002 a 2003, até 2007, depois de 2007 até 2011, depois entrou o governo da Dilma, também foi muito bem utilizado. Então foi até Temer deu uma diminuída nesses valores, mas quando entrou o governo Bolsonaro, os gastos, as liberações para incentivo foram diminuídas em muito. Até porque o próprio Bolsonaro já havia falado que não iria dar ajuda às pessoas, aos artistas já consagrados. Que eu acho que é até muito viável que a Lei Rouanet ela possa ser uma lei de incentivo àqueles que estão começando e não àqueles que já estão consagrados. Então, durante os 4 anos do governo dele, o incentivo foi mais voltado para aqueles que estão iniciando. Não que parou de incentivar, mas não parou. Mas o que aconteceu é que aqueles artistas grandes, aqueles artistas que tinham a possibilidade de pegar grandes valores, eles não conseguiam pegar e não conseguiram pegar. Razão pela qual nós tivemos muitos artistas que apoiaram o PT, por quê? Porque não tinha mais o incentivo da lei
de incentivo à cultura, não tinha mais o dinheiro entrando pela lei de incentivo à cultura. Razão essa que levou muitos desses que antes estavam, estavam apoiando o PT e depois dos 4 anos mais ainda, porque se você tem um presidente que não paga para que você fale bem dele e você tem uma visibilidade, foi isso que os artistas fizeram, dentro das visibilidades das suas redes sociais ou mesmo em telejornais e por aí vai, entrevistas, eles deixavam claro, a maioria deles deixava claro que estava apoiando o PT, e vinha com toda uma narrativa para poder destruir a imagem do então presidente Bolsonaro. E o que é essa lei, essa lei de incentivo à cultura? Por que isso existe? É muito fácil da gente entender, meus amigos. A lei de incentivo à cultura foi a lei criada para que empresas, olha só, para você entender bem o que é isso, é assim, você pega um projeto, cria um projeto, vamos supor que você é um artista, é um cantor, um ator ou um dançarino e quer montar alguma peça, quer montar alguma peça de teatro ou musicais, tanto para criança quanto para adolescente, quer montar uma exposição de arte que também entra como cultura, e você quer fazer isso, mas você não tem o dinheiro para poder fazer. Você monta o seu projeto, vai lá e apresenta esse projeto ao Ministério da Cultura, e quando esse projeto aparece lá, eles vão analisar a viabilidade desse projeto acontecer. Depois de analisado esses projetos, ele passa para aprovação e depois de aprovado, você tem o valor que você requereu liberado para buscar incentivo. Então, não é que o governo está pagando. O governo não está pagando nada para que a pessoa possa buscar esse incentivo. O governo está incentivando a pessoa a ir atrás de empresas para que essas empresas possam liberar esse valor e, por causa desse valor liberado, você pode ter um valor de isenção no imposto de renda da empresa. Vamos supor que uma empresa ela tem um imposto de renda no valor de 10 milhões e chegue uma pessoa, agora vai aqui uma crítica, tá? Vai aqui uma crítica, para que você entenda. Chega uma pessoa com um projeto de 1 milhão. Ela tem um projeto de incentivo à cultura de 1 milhão. Quando ela vai lá para poder pedir esse incentivo, o empresário pode falar, não, eu patrocino a sua peça, aquela peça, aquilo que for da parte da cultura. Mas pode acontecer, não estou falando que acontece, porque nós não temos provas quanto a isso, mas a gente pode conjecturar que isso possa acontecer. O valor da peça seria de 1 milhão. 1 milhão. O que o empresário pode fazer é o seguinte, ele incentiva falando que está dando esse 1 milhão e o incentivado, aquele proponente, ele vai lá, recebe esse 1 milhão, a empresa vai ter isenção de imposto de renda desse 1 milhão em 650 mil reais que ele vai deixar de pagar de imposto de renda. Então ele vai pagar uma parte de 350 mil ainda de imposto. Então ele vai ter uma parte do imposto que ele vai ter que pagar. Ele pagou 1 milhão, os 10 milhões, aí quando ele for fazer a restituição, ele vai pegar daquele 1 milhão que foi incentivado, ele vai pegar 650 mil de restituição de imposto de renda, mas nada impede, olha só meus amigos, nada impede que haja conluio entre as empresas, entre essas empresas e as pessoas que buscam incentivo. Nada impede que essas pessoas façam o rateio de 50-50. Então, se a peça recebeu 500 mil, no final a empresa acaba recebendo pela isenção de imposto, o que é ilegal, que não pode acontecer. Então, o valor deveria ser totalmente direcionado para a peça. Mas a gente sabe que no Brasil se dá jeito a tudo,
né? Então, voltando a essa questão, a lei de incentivo é para isso, é para incentivar as pessoas. Como essa lei, essas pessoas que têm esses projetos vão até lá, elas conseguem às vezes os seus projetos patrocinados por outras pessoas. O que acontece é que quando ela consegue fazer esse patrocínio, ela consegue gerar a indústria cinematográfica, da música, da cultura, ela consegue fazer esse giro acontecer. Então o dinheiro, que às vezes, que é outra crítica também agora favorável, é que o dinheiro que iria para o governo acaba entrando para a população. Então existem críticas que a gente faz quando o negócio pode ter um problema, mas também existem críticas que a gente faz quando é algo que pode nos beneficiar. Querendo ou não, a gente tem que entender que o dinheiro que talvez ia para o governo, e o governo a gente sabe que não sabe administrar o nosso dinheiro, nós temos que entender que se ela ficar no povo, pelo menos uma boa parte desse dinheiro vai ficar ali para poder ser revertido em compra, né, dos nossos bens de consumo comuns, aí, né, alimentação, transporte, por aí vai. Né? A crítica que a gente faz é só em cima disso. Né? Mas agora vai uma outra crítica que eu gostaria de fazer com vocês. Quando aconteceu a eleição, né, a eleição de 2018, que o Bolsonaro falou que ia cortar isso, falou que ia cortar várias verbas às televisões, e isso aconteceu. Então, de 2018 a 2022, nós tivemos uma diminuição no valor que foi empregado nas televisões. Então, a Rede Globo teve que demitir muitos dos atores que estavam ali, e esses atores acabaram não tendo também o incentivo pela Lei Rouanet. Acabou que, depois dos 4 anos, essas pessoas que não viram dinheiro durante esses 4 anos, eles se encamparam, né, na posição de apoiar o presidente Lula. O que aconteceu foi que em 2023, agora, o ano passado, nós tivemos a assunção do próprio presidente Lula, que ele vem trazendo tudo aquilo que ele já fazia em 2003, tudo aquilo que ele fazia em 2007. Então, esse ano de 2023 que passou, ele fez aquilo que parecia impossível para as pessoas. Ele fez uma liberação de isenção para a lei de incentivo à cultura no valor de 16,5 bi. Isso não quer dizer, olha só, isso não quer dizer que essas pessoas tenham conseguido o apoio, mas já foi liberado, e se conseguir, o próprio governo vai liberar esses valores para a restituição das empresas. Então, de 2023, o maior valor que um governo já liberou para que as pessoas pudessem buscar incentivo aconteceu o ano passado. Vamos lembrar um pouquinho? 2018, 2022, os artistas sem a lei de incentivo à cultura. 2023, Lula assume. De 2020 até 2022, os artistas achincalharam, bateram e apoiaram o PT. Em 2023, o que aconteceu foi que a conta chegou, né? A conta chegou e o Lula teve que abrir a possibilidade, né? A possibilidade do recorde de incentivo à lei de cultura, 16,5 bilhões. Vale ressaltar que nós tivemos, né, várias verbas que foram tiradas da saúde, da segurança, de todas as áreas por causa de um déficit de 145 bilhões por causa de todos os ministérios que foram recolocados no governo. Então hoje o Ministério da Cultura, que antes havia sido extinto, volta também. Então o que acontece é que nesses casos
querendo ou não, quando você apoia, você vai lá cobrar. E o que está acontecendo hoje com a Lei Rouanet é que o Lula prometeu e agora está tendo que pagar. E deixa eu falar algo para vocês entenderem e a gente fechar esse assunto. A lei de incentivo, ela não é uma lei de incentivo que o governo tira o dinheiro para poder pagar, mas sim uma lei de incentivo que as pessoas, quando têm seus projetos aprovados, vão à procura de incentivadores, patrocinadores ou mesmo doadores. E quando acontece isso, aquela empresa que doou ou patrocinou, ela tem a isenção do seu imposto de renda. E quando ela faz essa isenção, para e pensa no conjunto, para e pensa na situação toda. Se o governo abre mão de impostos, na cadeia de comando, isso vai gerar impacto onde? Ricos, classe média, pobres. Quem paga mais imposto? Os pobres. Continuam pagando mais imposto. Por quê? Porque o imposto que é injetado nos produtos não afeta a classe média e não afeta os ricos, mas afeta os pobres. E se eu faço uma isenção, olha só, meus amigos, se eu faço uma isenção, eu estou tirando dinheiro que entraria no caixa para saúde, para saneamento, para segurança, para alimentação, para moradia e por aí vai. Eu estou tirando do governo para fazer algo que presta, algo que a sociedade estaria sendo beneficiada, não que a cultura não seja um benefício, é um benefício, mas imagine que o valor liberado é um valor absurdo, de 16,5 bilhões. É algo impensado num país que está precisando cortar gastos, num país que está precisando fazer investimento em infraestrutura, fazer investimento na saúde, fazer investimento na segurança pública. Isso é impensado que uma área, né, um setor da economia tenha um incentivo tão grande. Para a gente fazer um paralelo do que eu estou falando, olha qual foi o incentivo que foi dado para a produção de comida no Brasil. Olha qual foi o incentivo. O incentivo são empréstimos que os proprietários de terra que fazem a comida que nós comemos, eles fazem empréstimos para poder fazer com que a comida chegue nos nossos pratos. Mas para o artista, o próprio governo faz a isenção do imposto de renda das empresas para que as empresas pudessem patrocinar ou mesmo doar valores às peças de teatro, de música e por aí vai. Meus amigos, a Lei Rouanet ela é muito boa se ela fosse utilizada para fins de levantar pessoas que, olha só, que ainda estão no início de carreira. Qual que é o problema? O problema é que as empresas sempre buscam pessoas já consagradas para poder fazer os seus comerciais. Essas empresas, se uma pessoa que já é consagrada vai até lá pedir um incentivo, ela libera. Por quê? Porque ela já tem uma visibilidade para o público. Em contrapartida, o que a gente tem é que se uma pessoa anônima ou buscando ser conhecida ou mesmo reconhecida, ela não vai ter a mesma facilidade. Acaba que essas pessoas físicas ou jurídicas, elas acabam tendo facilidades, porque elas já são consagradas e elas já têm um nome. Então as empresas acabam apoiando mais quem já é grande do que os que são pequenos. Então a gente vê que essa máxima continua, né? Que o pobre continua mais pobre e o rico continua cada vez mais rico. No mais, queridos, eu gostaria de ter explicado bem sobre isso, né? Explicado sobre cada ponto da Lei Rouanet. Se você ficou com alguma dúvida sobre a Lei Rouanet, você pode mandar uma mensagem aí no próprio vídeo, que eu estou respondendo todas as mensagens. E se você tem alguma crítica, pode mandar também, não tem problema não, tá? Eu vi que tem alguns haters que aparecem aí, mas isso faz parte, né, do nosso cotidiano, então deixa a vida seguir. Tá bom, meus amigos? Um grande abraço, fiquem com Deus, nos vemos no próximo vídeo e até logo. Tchau, tchau.